Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que uma avó me mandou umas mensagens querendo tirar algumas dúvidas e as dúvidas dela eu achei interessante e eu gostaria de, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Ela tem dois netinhos e ela está desconfiada que um dos netos dela pode ser autista e ela estava me perguntando algumas coisas. E como descobrir se a criança é autista? Bom, primeiro eu já falei que eu não sou psicóloga, eu não sou especializada em nenhuma área, eu sou apenas mãe, né, de autista e estou aqui só para ajudar. As minhas experiências podem ser positivas, podem ajudar. Mas nem sempre, isso não quer dizer que vai ser o que eu estou dizendo, cada um vai ter a sua própria experiência. Bom, como eu descobri, eu desconfiei, na verdade, eu não descobri, não desconfiei. Porque eu não sabia, eu não tinha nem noção na época, eu era totalmente leiga sobre o que era autismo. Hoje a internet tem ajudado bastante. Muitas pessoas, né? O Google, você vai no Google. Mas quando eu descobri dos meninos, isso há mais ou menos 12 anos, 10 anos atrás, a internet não era essa bênção que é hoje, né? Tem seus pontos negativos? Sim, tem sim, mas tem muitos pontos positivos. E eu me lembro exatamente que a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que os meninos eram autistas, o Kevin, né, eu descobri, eu fui no Google, né, o Google tava no comecinho, então eram poucas coisas que eram comentadas na época. E os pontos que eu peguei, foi tudo negativo. Então, quando eu peguei todos aqueles pontos negativos, eu resolvi deletar tudo que eu tinha lido negativamente e resolvi viver a minha vida e a vida dos meus filhos. Simplesmente tentei aí com que aprender com que os psicólogos falavam, mas foi poucas vezes que eu lidei com os psicólogos. As minhas experiências foram dentro de casa e eu mesma com eles. E o interessante é que essa avó, quando eu falei com ela, e ela tem um primo sobrinho, né? Um sobrinho, primo, uma coisa assim, que é autista, que a mãe acabou de descobrir que ele é autista, né? Ele tem 3 para 4 anos. E a mãe dele, que interessante, é psicóloga. E engraçado que ela me disse uma coisa que eu achei interessante. Ela não quer aceitar isso. Ela não aceita isso. E eu quero dizer uma coisa, eu não tô aqui para julgar ninguém. Cada um tem sua própria experiência e cada mãe sabe a dor que passa no momento que você descobre. Eu só quem passa por isso é que sabe. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando eu descobri, eu tive essa reação. Você quer, como que eu vou dizer? Você quer mostrar que seu filho não tem aquilo. E uma coisa eu aprendi, muita dor é você ir lidando com aquilo sem admitir. É mais dolorido, é um processo mais doloroso. Então, quando a partir do momento que eu admiti que eu tinha um filho autista em casa, eu sofri menos. Foi super interessante isso para mim. Quando eu aceitei, eu deixei de esquivar os meus filhos e comecei a viver. Se eu tinha que falar, não, olha, eles são especiais, eles são assim, assim, foi mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela me disse uma coisa.
que as crianças elas têm deixado de ir nas festinhas de família, elas têm deixado de participar das coisas familiares ou outras atividades, porque ela prefere ficar com eles em casa do que ela encarar alguém e eles começarem a perceber ou perguntarem se eles têm alguma coisa. Ela prefere isso. E eu não julgo ela de maneira alguma, porque a gente tem essas reações mesmo, mas quando eu percebi que aquilo só ia piorar, porque quanto mais você esquiva da sociedade, para as crianças, naquele momento, elas acham melhores, porque o momento que elas querem ficar mesmo é sozinhas, é se isolarem. E quando elas estão no meio da sociedade, elas fazem algumas coisas que às vezes você tem vergonha, você fica envergonhada. E até todo mundo entender aquele processo da criança é difícil. Mas a partir do momento que eu encarei, comecei a levar eles nas atividades, as pessoas começaram a acompanhar. No começo foi difícil, mas depois todo mundo começou a tratar eles de como falava, não, eles agem dessa maneira, então nós temos que tratar eles dessa maneira. Sempre começaram, eu tenho que agradecer realmente as pessoas que tiveram carinho, paciência com os meus filhos. Eu levava os meus filhos na igreja e eu me lembro que às vezes eles corriam na igreja e de repente corre assim do nada e sai empurrando. E nossa, aquilo para mim era o fim. Era assim muito difícil, até que as pessoas começaram a compreender aquele processo e aceitarem, e aí foram descobrir, às vezes eles comentavam alguma coisa, e eu tinha que ser muito sincera e explicar toda a situação. Então, eu quero falar, talvez você esteja descobrindo e acha melhor ficar em casa. Claro, é mais cômodo mesmo, você vai evitar situações constrangedoras. Mas para o seu filho, mais na frente, você vai ver que quanto mais rápido você enfrentar aquela situação, melhor para o processo dele. Para mim, funcionou dessa forma. Não sei se isso vai funcionar para você também, mas pode ser que sim. Para mim foi muito bom porque eles começaram a aprender como conviver em sociedade, a aprender a ficar quieto, como era difícil fazer eles ficarem sentados. Meu Deus, eu me lembro que eles tinham que ficar sentados na igreja e não foi fácil. E hoje eu não tenho nenhuma dificuldade mais com isso. Ainda tem um pouquinho. Às vezes o John ainda tem ele precisa andar, ele precisa expressar aquele momento que ele está passando ali, mas se eu falo com ele, ele já senta, ele se acalma, é totalmente diferente. Não foi um processo curto nem fácil, foi um processo longo, mas hoje eu já vejo frutos. Como eu descobri? Como eu desconfiei? Não, eu não descobri, eu não desconfiei de nada. As pessoas é que vinham falar pra mim, olha, será que seu filho não tem isso e tal? E a gente, como mãe muito protetora, sempre fala, não, meu filho é uma bênção, né? Com toda a razão, eu acredito, toda mãe tem que reagir dessa forma. Você tem que ser positiva mesmo com o seu filho. E eu até agradeço as pessoas que falavam comigo, elas falavam com boa intenção, jamais falavam com más intenções, eu nunca vi isso. Mas elas falavam e poucas coisas eu me lembro de reações que eles tinham. Mas uma delas, eu tinha um daycare em casa. Né? Aqui nos Estados Unidos a gente pode ter daycare em casa, então eu tinha um daycare. E eu me lembro que o meu filho mais velho, ele começou a se esquivar das crianças. E eu achava assim, não sei, como ele era uma criança, as crianças da idade dele, eu comecei a achar estranho por que ele queria ficar. Ele entrava dentro do quarto dele e fechava a porta e queria ficar brincando sozinho. Então não era assim coisas momentâneas, só aquele momento assim, porque ele se irritou com algo. Não, isso começou a se tornar muito frequente. Essa foi uma das coisas que eu percebi. O olhar
né? As pessoas falam, você tem que observar a criança. Olha, sobre o olhar, eu falo uma coisa. Até ele completar seus 3 anos de idade, meus filhos olhavam no meu olho sem nenhum problema, como qualquer criança. Não tinha isso. Depois dos 3 anos é que eles começaram a se esquivar os olhares. Então, às vezes a pessoa fala assim, meu filho tem 1 ano, mas ele olha tão bem no meu olho e tudo. Então, assim, eu não sei, talvez uma pessoa na área possa explicar isso melhor sobre essa questão do olhar e da idade. Os meus filhos foi depois dos 3 anos. Antes não. Antes eles eram crianças, totalmente tudo era normal. 2 anos e meio, mais ou menos, até seus 2 anos e meio. 2 anos e meio em diante é que eu comecei a perceber algumas coisas. Percebi depois que foi diagnosticada, aí que eu fui juntando uma coisa com a outra. Uma outra coisa também, eu acho que talvez a questão dos brinquedos, não sei, eles eram muito minuciosos com os brinquedos. Não sei exatamente, eu não me lembro, muitas coisas eu preferi deletar realmente da minha mente e começar a viver coisas novas com eles. Então, eu espero esse vídeo ter ajudado você. Você pode me enviar algumas perguntas, o que você achar. Hoje, meus filhos estão com 12, 13 anos, são fases totalmente novas. Tenho vivido fases muito interessantes com eles. Então, você pode me perguntar, assim como essa avó me perguntou sobre isso, e eu me dispus aqui falar, e estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? É só essa dúvida que ela tinha e eu achei interessante fazer um vídeo, porque eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tchau!